Aleluia, glória a Deus. Estamos fazendo mais essa live hoje. Oh, glória. Você vem comigo? Você vem até o fim? Vai ser rápido, vamos junto. Vamos falar da salvação. Segunda parte. Hoje está muito interessante, tá? Mas vamos orar primeiro, para que Deus possa nos dar sabedoria, nos dar graça, nos dar entendimento da sua santa palavra. Amém? Que o Espírito Santo enche os corações, nos capacita, nos dê as palavras certas, simples, mas que toquem corações. Certo? Vamos lá? Em nome de Jesus. Pai, querido, te pedimos, Pai. Pedimos a tua graça, Pai. Pedimos sabedoria, pedimos que nos ajude, pedimos que nos capacite e possamos esvaziar de nós mesmos, porque o que interessa é o que vem de ti, o que importa é a tua palavra, Senhor. A glória pertence a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus, dizemos pelo nome santo do Senhor Jesus, bem-vindo Espírito Santo, poderoso, precioso Espírito, que possa nos inspirar, nos ensinar, nos capacitar, para a glória de Deus Pai. Amém. Então hoje, segunda parte do tema salvação, né? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos que vamos. O que devo eu fazer para ser salvo? Segunda parte. Entendeu? Temos que compreender, em primeiro lugar, o amor de Deus. O amor incomparável. O amor grande, infinito de nosso Deus. Entendeu? Olha o que está escrito na palavra do Senhor, né? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E onde está isso na Bíblia? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Aí já dá uma palhinha para entender o amor dele, né? O amor grande do Pai. Olha bem, vou repetir. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Olha que maravilha. Nos amou. Enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 10. Em Romanos 8, 32, está escrito, também é forte esse versículo, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Forte, né? Ele não poupou seu próprio filho por amor a nós. Romanos 8, 32. Agora vem um versículo áureo da Bíblia. João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Forte também, né? João 3,16, aquele que nem mesmo poupou, né? Aquele que nem mesmo, não, deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você está incluído, tá? O amor de Deus te alcançou, Ele te ama, entendeu? Por isso Ele enviou o seu Filho, Jesus, para te salvar, para nos salvar.
o problema está no pecado, né? O pecado faz separação. Separação, nos separa da santidade de Deus, certo? Vamos ler Isaías. Isaías, ele fala disso, fala claramente, Isaías 59. Diz, logo no começo do capítulo 59, ele começa dizendo, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, olha aí, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 1 e 2. As vossas iniquidades, fala aqui, ó, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É o problema do pecado, né? Por isso Jesus veio, né? Por causa para nos remir com seu sangue na cruz, né? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele veio pagar o preço pelo pecado da humanidade, através da sua morte na cruz, libertando-nos dessa escravidão do pecado. Entendeu? Isso nós chamamos de redenção. Entendeu? Ele nos redimiu, nos libertou. Agora, eu queria estudar essa palavra, redenção, hein? Então, através da sua morte na cruz, ele nos redimiu, através do seu sangue. Mas existe uma outra palavra importante nesse tema da salvação, que é justificação. O que é justificação? É o ato judicial, está falando justiça, justificação. É o ato judicial onde Deus declara o pecador justo, inocente. Isto é, ele declara o pecador justificado, inocentado, não por méritos próprios, mas pela aplicação da justiça de Cristo sobre a pessoa, entendeu? Sobre aquele que crê. É o ato de justificação. É aplicar a justiça de Cristo na pessoa, entendeu? Onde Deus declara o pecador perdoado, justificado, inocentado. Ok? Agora tem uma outra palavra, também importante, regeneração. Isso aí é a obra, refere-se à obra interna do Espírito Santo, onde a pessoa, entendeu, o cristão, passa por uma renovação espiritual, morrendo para o mundo e renascendo para Deus. É a regeneração, entendeu? A pessoa, é como disse John Wesley, vou ver se eu consigo falar mais ou menos. Ele dizia, a pessoa aceita Cristo, sai do mundo e vem para a igreja. Agora é o trabalho da igreja tirar o mundo da pessoa. Entendeu? Mais ou menos assim. Então a regeneração é uma obra interna do Espírito Santo, onde o cristão, a pessoa que crente, passa por uma renovação espiritual, morrendo para o mundo e renascendo para Deus. Por isso chama regeneração.
Mas ainda tem uma outra palavra nesse processo de salvação. Chama-se santificação. Entendeu? É o processo contínuo de consagração. Processo contínuo de consagração. Entendeu? A pessoa vai se consagrando a Deus. Consagração e purificação. É um processo contínuo de consagração e purificação, pela qual a pessoa que aceitou a palavra de Deus é separada do pecado para servir exclusivamente a Deus. Ok? Então, esse aí é o processo de santificação. A pessoa que aceitou, então, a palavra de Deus, ela é separada do pecado para servir exclusivamente a Deus. Mas ainda tem um outro estágio, né? Que é a glorificação. É o ato final. Entendeu? É o ato final da pessoa. Ela entra no estado de glorificação. Então, são esses estágios, né? Redenção, justificação, regeneração, santificação e, por final, glorificação. Meu Deus, maravilha, né? Vamos ler aqui um versículo muito importante, que eu acho muito importante, que está em Atos dos Apóstolos. Quando houve o Pentecoste, descida do Espírito Santo, Pedro se levantou e fez uma bela pregação pelo Espírito, movido pelo Espírito Santo. E quando ele terminou, as pessoas sentiram compungida em seu coração. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Vou ler. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos, que faremos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Maravilha, né? Então, meu amado, a salvação, temos que buscar, zelar por ela, confirmar. Agora vão a Efésios, capítulo 2, versículo 9, diz, vamos começar do 8, Efésios 2, 9, 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É o dom de Deus, o amor de Deus, vem de Deus. É uma oferta gratuita que você se apodera, toma posse pela fé, porque você crê. Então aqui está dizendo, né? É graça, pela graça sois salvos. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salvação não vem de obra, vem da sua adesão, sua entrega a Jesus, o Salvador. Se entrega a Jesus. Olha o versículo 10, Efésios 2, 10. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, amado, aqui está bem clara. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele te oferece e você decide o que você quer, né? Eu acho que até aqui tá bom, né? Temos que compreender bem esse amor de Deus, certo? Que enviou o seu Filho para pagar o preço na cruz pelos nossos pecados, né? Devemos reconhecer o problema do pecado que faz a separação de nós para com Deus, de Deus para conosco. Entendeu? E louvado seja Deus, né? Vamos orar agora, outro dia continua. Vamos continuar, vamos avançar com a graça de Deus. Oremos agora. Pai querido, nesse instante, entramos na Tua presença, primeiramente para agradecer, Senhor, a salvação, agradecer que Tu nos oferece. Tu não poupou o Seu próprio Filho, mas o entregou para ser propiciado, para se oferecer na cruz como propiciação pelos nossos pecados. Ó Pai, muito obrigado, porque essa salvação já foi paga, é gratuita, é só aceitar, é só vir a Ele e se render, se entregar, abrir o coração, confessar com a sua boca, aleluia, que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Pai, muito obrigado, que essa palavra possa ajudar alguém, que essa palavra possa trazer fé, que ela possa dizer, não, eu aceitei, agora eu estou firme na fé. A minha salvação está garantida. Aleluia. Porque a graça de Deus em mim não foi em vão. Eu aceitei, eu recebi o apelo do Espírito Santo e me entreguei a Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Pai, que o Senhor há de completar, há de falar nos corações mais e mais, Senhor. O apelo do Espírito Santo há de estar incomodando aquela pessoa que se afastou, para elas voltar, para voltar para os caminhos, voltar, aleluia, e ficar firme, entrando no processo de santificação. Glória a Deus. Deus abençoe. Nós continuamos na próxima. Aleluia. Vamos que vamos. Estou aqui em Januária, norte de Minas. Conto com as suas orações, tá? Hoje eu vou caminhar aqui na cidade, em nome de Jesus. E depois vou para uma outra cidade chamada Manga. Aleluia. Deus seja louvado. Muitas vidas se rendendo a Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor da sua vida, como Salvador. Para a glória de Deus. Vamos orar, irmão. É tempo de avançar, é tempo de conquistar. Aleluia. É tempo de ganhar almas para Cristo. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Obrigado aí, meu amigo Pantuígo. Deus abençoe. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa live. Que Deus abençoe cada um dos seus filhos, suas filhas. Que elas sintam o amor de Deus, o amor do Pai, o amor incompreensível, o amor que ultrapassa todo entendimento, esse grande amor de Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.